Salve Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com apenas um React de Barba Branca, o pirata que morreu de pé. Veja como foi. do canal. Ei, nerd! Vídeo patrocinado pelo Viu? Almini. Não, Almini, nossa, você falou no início, né? Nossa, Almini. Daisy me caga pra desculpa. vocês, mas faz parte, Almini, tá? muito Almini, obrigada. muito obrigado. Patrocinou um vídeo sobre o paizão, vulgo meu personagem favorito. É que, tipo, é tanto vídeo do William, eu não vou julgar ela, Justo. né? Mas enfim. Mas você tinha falado e eu foi mal. Você lembra cada detalhe de Marineford? Não cada detalhe, eu lembro. Mas muita tipo, a coisa. maioria dos Lembro, a detalhes. maioria, Isso aham. aqui vai ser pra você relembrar o que você esqueceu, Justo. entendeu? E arrepiar novamente. Porque, cara, falou de paizão, falou em Marineford e One Piece existe, é impossível não se arrepiar, né? Mas enfim. Ô, Gaka, muito obrigado Muito pelo obrigada, Prime, tamo junto. Gaka. Nossa. Essa trilhazinha. Nossa, essa trilha lembra muito de Nanatsu. Ele nunca se importou com One Piece, porque o tesouro mais valioso pro Barba Branca sempre foi a família dele. E isso foi comprovado até os últimos momentos da vida do Barba Branca. Então não sai daí que hoje o Veja Como Foi tá de arrepiar. Vamos lá. Isso aí, meu amigo. Ai. Deu um tapa na cara de todo Ai, mundo. meu coração já começa a palpitar. Essa é a minha cena favorita, esse pau, mano. Que, cara, eu fui feito de idiota. O paizão olhou na minha cara e disse, ó, toma, acorda pra vida, filha da puta. Se teu filho fizer alguma cagada, você não vai bater nele, você vai corrigir ele e no máximo chamar ele de tolo. Apenas. バカな息子をそれでも愛そう Nossa! Vamos, nós vai reassistir Marineford com a dublagem brasileira. Ele é estranho, ainda mais por Peter causa aqui. daquela história. Galera, quem conhece One Piece não me deixa mentir. Os Yonko estão em outro nível quando o assunto é poder. E o Barba Branca na época, né, um dos 4 Yonko, era de longe um dos mais poderosos. Uma verdadeira lenda viva, que vinha mitando desde a era do Goldie Rogers. Só que durante a saga do Marineford, Edward Newgate, o Barba Branca, não estava na melhor fase dele também física dele, digamos assim. Além de ter ali os 72 anos de idade, o cara ainda sofria de uma doença que fazia com que ele dependesse de remédios circulando pelo corpo dele para manter ele vivo. Algo que vocês podem ver nessa cena aqui, onde o Shanks faz uma visita ao Barba Branca. 恐れるに足らんほら白ひげだ Então, galera, por mais que ele fosse uma lenda das antigas, por mais que ele fosse considerado um monstro, um demônio, por muitos inclusive, né, de tão forte que ele ainda era um humano. Foi o que ele mesmo disse, né, ele era só 俺だっておめえ心臓一つの人間一人 E mesmo nessas condições precárias de saúde, ele levou toda a frota dele pro QG da Marinha para libertar o filho dele, Ace, da execução. Lembrando aqui que o Barba Branca considerava todos os membros da tripulação dele como um filho. E todos os membros consideravam ele como um pai. Era bem bacana essa química que ele tinha com todos os membros da tripulação Isso é dele. incrível. Os maiores... É a Eu única já começo tripulação. a lembrar da música do Nova Trupe, do Small do Paizão. E é a única tripulação que tinha isso, né? É, tem a Big Mom, que tipo, todos são filhos, só que ela trata os Tratamento filhos, diferente. tá ligado? É, Atrás da Marinha já esperavam que algo do tipo fosse acontecer, que o Barba Branca iria tentar impedir a execução do... Pô, nós nunca parou pra pensar, mas a Big Mom gosta de uma... Não tem televisão em casa, né? Não, porque puta que pariu. Caralho, eu não lembro a quantidade, mas era bastante, não? Ah, mas é que a gente fala das antigas, e o pessoal das antigas é tudo assim, ué, tudo tipo 10 fios, 15 fios. Mesmo assim, quando o Barba Branca chegou, saindo de dentro d'água, né, com o navio dele principal, com o Moby Dick, todos ficaram de queixo, caíram. A A situação cena dele subindo as escadas, assim, aquela escorça dele gigante. A tatuagem não, né? Tipo, a roupa. Nossa, piorou mano. quando o Barba Branca resolveu entrar na luta e pulou do navio direto pro campo de batalha. Foi quando o almirante da frota, o Sengoku, disse em desespero para impedirem o Barba Branca de entrar na batalha, porque aquele era o homem mais forte do mundo. Ele tinha poder para destruir toda a Marineford se ele quisesse. E Sengoku não estava mentindo, porque o Barba Branca possuía a Gura Gura no Mi, a Akuma no Mi, que dava para ele os poderes de criar terremotos, ou seja, ele poderia colocar a Marineford abaixo com os poderes que ele tinha. Nossa! Esse efeito sonoro é muito pico. Fora os poderes da Akuma no Mi, ele ainda possui uma das 12 armas lendárias de One Piece, a Muraku Mojiri. Ele era capaz então de concentrar os poderes de um terremoto nos punhos ou na ponta da arma.
Isso aí. Bom, galera, nessa hora o próprio almirante Akainu foi de encontro do Barba Branca. Tiveram então a primeira luta deles na guerra. Quando o Barba Branca arremessou Akainu pra longe, ele sentiu o coração dele doer e caiu de joelhos cuspindo sangue. Isso era resultado da doença dele que não permitia que ele se esforçasse tanto. E claro, a marinha logo atacou enquanto ele estava caído. Primeiro ele teve um buraco feito no peito dele pelo Akainu, que usou os poderes de magma dele, porque ele tinha os poderes da Mago no Mi, que dava ao usuário os poderes de se tornar, controlar também, inclusive, e gerar magma. E além disso, recebe dezenas de ataques com espadas de diversos marinheiros, além de tomar um tiro de bazuca queima-roupa na cara. Nada disso, eu vou repetir, nada disso foi o suficiente pra deitar o homem, galera, não deu. Eu contei essa parte só pra vocês terem noção de que mesmo doente ele era capaz de enfrentar um almirante da marinha e vários marinheiros ao mesmo tempo. Mas bora aqui dar um salto pro momento crucial da vida do Edward Newgate, depois dele ter presenciado o momento mais triste da vida dele, a morte do Portgas de Ace. Isso mesmo, galera, depois que o Ace foi morto tentando salvar a vida do Luffy de um ataque do próprio Akainu, o almirante continuou seguindo o chapéu de palha que estava sendo resgatado pelo Ace Shichibukai Jinbe. Só que ele foi interrompido quando o Barba Branca surgiu atrás dele. Vejam bem, galera, a cara de desespero do Akainu quando ele sente a presença do Yonko nas costas foi pouco. dele. Claro, lá no começo ele conseguiu lutar contra o Barba Branca. Mas vocês lembram que eu disse quando o Sengoku tinha dito que o Barba Branca tinha o poder pra destruir tudo em Marineford? Pois é. Agora ele tinha perdido um filho. O Akainu tava legalzão, né? Matou o Ace, todo felizão. Você olha pra um lado, Edward Newgate. Você olha pro outro, Garp vindo, tá ligado? Você só tem a opção de virar o bumbum e aceitar, pô. Que a fúria dele era tão grande que até os outros membros da tripulação sentiram o quanto ele estava furioso e deram ordem para todos se afastarem do local. E não foi à toa, porque ele carregou o punho dele com os poderes de gerar um terremoto e deu um soco tão forte na cara do Akainu que afundou o rosto dele no chão. Em seguida ele saltou e acertou o Akainu com um chute, também carregado com os poderes. A partir daí os dois começaram a trocar golpes, mas nada fazia efeito no Barba Branca até que o Akainu usasse o Meigo, um golpe que perfurou o estômago do Barba Branca e queimou o corpo dele por dentro, fazendo ele ajoelhar diante do Akainu. Mas mesmo com o estômago em chamas, ele puxou o Akainu pelo colarinho e arremessou ele pra cima, acertando um golpe tão forte no almirante que gerou um terremoto em toda a Marineford. O cenário foi de destruição total, criando fendas em toda a ilha. A vitória dele foi ter saído vivo daí, igual o Zefa falou. Claro, o Akainu não... Mas que absurdo, o Akainu, ele recebeu 3 golpes de terremoto no corpo, na cara, e não morreu essa porra. Morreu bastante, pô. Precisava mais, porque o Akainu também não é fraco. Ah, quer saber? O Barba Branca tinha que meter o louco, meter o terremoto em todo mundo. O filho já tava morto mesmo. Mas foi o que ele fez, né? Não, ele só deu terremoto no Akainu. Ele deu no Akainu, mas você não viu ali a desgraça de cera que ele fez, não? Não, sim, tipo... Olha isso aqui. mas mesmo assim, porra. Não dá todo mundo pra baixo. Claro, o Akainu não teve nem chance e caiu no meio de uma dessas fendas todo machucado. O terremoto continuou destruindo toda a ilha. Barba Branca não iria deixar barato a morte do Ace. Com o terremoto, ele dividiu a ilha em 2 partes, deixando os filhos dele de um lado e ele do outro contra toda a marinha. Barba Branca versus All. E ele fez isso para deixar os filhos dele longe da luta, porque assim ele não iria se segurar e soltaria toda a fúria dele para cima dos marinheiros. Barba Branca saiu varrendo exércitos de marinheiros pela frente enquanto ele balançava a arma dele. Foi nesse momento que apareceu o responsável por toda essa guerra, por ter entregado o Ace pra marinha, Marshall D. Teach, o Barba Negra, acompanhado aí da tripulação dele composta pelos maiores criminosos que já passaram pela prisão da marinha e pelo Down. O Barba Negra, ele pertencia à tripulação do Barba Branca, mas ele saiu quando ele matou um dos membros pra ter, né, a sua Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que permite ele controlar as trevas. Com isso, o Ace foi atrás dele e acabou sendo preso, entregue pra marinha e deu no que deu. Então o Barba Branca via o Barba Negra como um traidor, inclusive o principal responsável pela morte do Ace. Mas eu explico melhor os planos do Barba Negra em outra oportunidade. Vamos voltar aqui pro confronto entre ele e o Barba Branca. Quando ele chegou, o velho não quis nem saber de conversa e atacou ele de cara, jogando um ataque que derrubou toda a tripulação do Barba Negra no chão. Por pouco não acertou em cheio eles.
Então o Barba Branca disse que o Teach, né, o Barba Negra, era o único que ele recusava chamar de filho e queria matar o pirata e se vingar por ele ter matado um dos filhos dele. No caso aqui, o comandante da 4ª Divisão, o pirata Tachi. Com isso, a luta dos dois começou e o Barba Negra soltou os poderes da Yami Yami no Mi no chão, espalhando a escuridão por todo o chão e absorvendo tudo com o golpe Black Hole. O Barba Branca tenta revidar, carregando mais uma vez o punho dele com os poderes, mas como é revelado pelo Barba Negra, os poderes não iriam funcionar, já que a Yami Yami no Mi é a fruta perfeita para qualquer Akuma no Mi que existe. Por quê? Porque ela absorve os poderes das outras frutas. Assim, ele para os golpes do Barba Branca facilmente. Mas como o Barba Branca não é um novato, ele usa a arma dele para cortar o Barba Negra, em seguida pula no Barba Negra e acerta um golpe com os poderes no queixo do pirata, afundando ele no chão com um terremoto. O problema é o que acontece agora. Só que depois disso ele sente o peso da doença e dos ferimentos da guerra no corpo dele e começa a ter dificuldades para atacar. Cara, paizão no Mesmo auge, assim, ele não vai teria para cima como do parar, Barba tá? Negra, que fica assustado com a força do Barba Branca. Mas antes de acertar o Teach mais uma vez, ele começa a ser baleado pelo pirata e pelo bando dele. Galera, uma verdadeira chuva de tiros. São tantos tiros que as balas até acabam. Quase morto, o Barba Branca afirma que o Marshall D. Teach não é o homem que o Goldie Roger esperava para manter o seu legado, porque essa pessoa ainda iria surgir em algum momento. Além disso, ele reforça a revelação feita pelo Goldie Roger no passado, a de que o One Piece existe de verdade e que o tesouro iria mudar o mundo de vez. Depois da revelação, ele pede desculpa aos filhos por ter criado um cara como o Barba Negra e agradece por eles terem dado tudo o que ele precisava durante a vida, uma família. Então ele se despede e agradece pela jornada ao lado deles e em seguida fica em silêncio. Nesse momento, Barba Negra percebe que Edward Newgate, o Barba Branca, estava morto. Mas mesmo assim o corpo dele não tinha caído. E em seguida o manto das costas dele cai e revela algo que mostra cada vez mais que o Barba Branca era uma lenda viva. Apesar de morto, com todos os ferimentos da guerra, que foram 267 cortes com espadas, 152 furos por causa de tiros, 46 tiros de canhão e os golpes que ele levou dos 3 almirantes, além de ter o corpo queimado por dentro, ter metade do rosto destruído pelo Akainu, mesmo assim, as costas dele não tinham nenhuma cicatriz. Cara, que vídeo bom, tá? Bom, galera, o Barba Branca foi um dos poucos piratas que teve a capacidade para encontrar One Piece. Foi um dos poucos que poderia se tornar o rei dos piratas depois da morte do Goldie Roger. Mesmo assim, Edward Newgate tinha um sonho diferente dos demais piratas. Para ele, não era o ouro ou a fama que importava, mas o maior sonho dele era ter uma família. E pode-se dizer que ele alcançou tudo que ele almejava na vida dele. Esse, pessoal, foi um dos momentos mais épicos de todos os animes, na minha opinião. Foi um momento que te arrepia do início ao fim, um momento que te emociona, um momento que faz você chorar. Se você for sentimental, se te pegar firme ali, né, machucar o coração, você vai escorrer uma lágrima, não tem como você evitar isso. Mas é um momento memorável, é o que faz One Piece ser essa obra que a gente tanto ama. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistiu esse anime sabe do que eu tô falando. Esse personagem foi um personagem épico. Ou melhor, Mesmo aparecendo pouco, marcou muita gente. É ou não é? Bem, galera, muito obrigado por esse vídeo. Não esquece o joinha pra ajudar esse quadro. Se inscreve aqui, ó. Clica aqui agora, rapidinho. pô, vídeo muito bom, Será deixa eu ver. que futuramente vai ter mais... Como é que fala? Quando mostra o passado de alguém? Flashback, Flashback. spin-off. Será que vai ter mais flashback? Cara, dele? One Piece vai ser uma máquina de dinheiro mesmo quando acabar, tá ligado? Dá pra trabalhar tanta coisa, a juventude do Garp, a juventude do Roger e por aí vai, tá? Justo. E sabe uma coisa muito louca? Se ele quisesse, ele seria o rei dos piratas e não o Roger. Ah, Sabe, sim. sabe por quê? Ah. Outra coisa, o Oden era da tripulação dele, que era o único que sabia ler os poneglyphs. Ele meio que foi com o Roger, meio que o paizão também liberou, pelo fato do Roger tá precisando e que era o que o Oden E queria. ele queria, exato. Se o paizão quisesse, o Oden não precisaria ir no Roger, no caso, entendeu? Pra ir atrás do conhecimento Só que do ele mundo. viu o quanto que o Oden queria. Aí falou, vai ser feliz, vai. Vai. Entendeu? Mas enfim, se ele quisesse o paizão, porque em quesito força, eu não consigo dizer quem é mais forte entre paizão e Roger. Uhum. Ainda mais depois daquele flashback lá que foi mostrado dos dois lutando na ilha, tá ligado? É muito bizarro, pô, os dois. Só que a morte dele foi bem pesada. Cara, mas não tinha Mas- como ter sido melhor a morte dele. Não, eu acho que pesada no sentido de ele morrer sendo atacado por um
filho que ele não considerava mais, que já foi um filho pra ele. Pô, isso é pesado. Isso é muito triste. Um filho que ele amou. Não ama mais, mas ele Tipo amou. assim, já tinha sido. Eles já estavam afastados. Eu acho que o Barba Branca morrer, sei lá, pro Akainu que fosse. Eu acho que ia ser menos doloroso do que morrer pra um homem que já tinha matado um outro filho dele. Ele já tinha raiva por causa disso e ainda morreu pra esse mesmo cara. Foda. E esse filho da puta ainda roubou os poderes dele. Mas é isso que trabalha pra você ter raiva dele. Sim. Pra quando ele apanhar, ficar mais gostoso ainda. Sim, quando esse filho de uma égua apanhar vai ser satisfatório demais. Isso já parou pra pensar como é bizarro, como a galera consegue fazer vilões pra você gostar e vilões pra você odiar. Do Flamingo, Crocodile, Sukuna. São personagens que, tipo, você é... Não... Cara, sabe o outro que eu não consigo odiar também? Marrito. Ele fez o que fez, mas eu não consigo odiar o Marrito. Eu gosto de ver ele em tela, ver ele em cena. Acho que é muito... A Mas Kaino agora o Barba é um Negra, cara que eu tenho Griff, raiva. Griff. Qual outro que dá muita raiva? Tem um outro que estavam falando que ele era pior do que o Griff, lembra? Que tava nessa disputa de quem que era pior. O Ban? É o Ban? Ban? Daquele que... Não o Ban de Nanatsu. A menina que traiu o Ban de Tower of God. Ela? Acho que é. Estavam falando que era talvez até pior do que o Griff. Ah, o Danzo também. Quando você conheceu Naruto, você vai Danzo pra caralho. Mas enfim, tem esses que, tipo, são vilões que a gente não consegue gostar. Por mais que seja um bom vilão, mas porra! Você tem um ranço do Nossa, caralho. caraca! Enfim, rapaziada, vídeo original aí na descrição. Almini, muito obrigado. É sempre bom Obrigada. relembrar sobre o paizão. Vamos deixar aqui ó, o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.